Dia 7. Gênesis capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 15. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai humilhou Agar e ela fugiu da presença da sua senhora. Quando o anjo do Senhor encontrou junto à fonte de águas no deserto, junto ao caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor também disse: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que será tão numerosa que não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a qual chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que me vê. Porque ele dizia: Nesse lugar olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço chamou-se Beer-Lai-Roi, que fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, e Abraão chamou ele Ismael, filho de Agar, que lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí você como pai de muitas nações. Farei com você que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e sua descendência no decurso das suas gerações. Alianças perpétuas, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você, a sua descendência, a terra onde você está como estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abrão: Guarde a minha aliança, e você e sua descendência, no decurso, guardarão as suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar-se a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da minha aliança entre vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todo o sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em sua casa e o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem
deve ser circuncidado o que nasceu na sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircuso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: a Sarai, a sua mulher, você não a chamará mais de Sarai, porém chamará de Sara. Eu a abençoarei e darei a ela um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações, reis de povos que procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará ele de Isaque. Com esse estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o seu pedido, o pedido que você fez. Vou abençoá-lo, farei com que ele seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho de Sara, que dará a luz para você. Nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele e elevou-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que tinham sido comprados com dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um deles, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos dela, como os comprados de estrangeiros. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu à porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Vou pedir que traga um pouco de água, para que lavem os seus pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até o seu servo diante de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça um pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo daquela árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: ela está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e o velho também, o meu senhor, terei prazer ainda? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri.
Ele, porém, disse: Não é verdade, é certo que você riu. Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 24. Evitem praticar suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que estás no céu. Quando, pois, vocês derem esmolas, não fiquem tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao que der esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o Pai que vê em secreto lhes recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a sua recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, antes mesmo que vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês os perdoará. Se vocês, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você jejuar, unja a sua cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que em secreto vê. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a sua recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Salmo capítulo 7, do versículo 1 até o 17. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se pequei com mal a quem está em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então o inimigo que me perseguia, que ele possa me alcançar, pisoteie no chão a minha vida e reduza-me a pó a minha glória. Levanta-te, ó Senhor, na tua indignação e mostra a tua grandeza, a tua fúria contra os meus adversários, e desperta-te em seu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a sua justiça e segundo a sua integridade,
que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração do justo. Ó Deus justo, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou, deixou pronto o seu arco, para aquele que já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que ele fez. A sua maldade recai sobre a sua cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como procuram os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento do Deus Altíssimo.